Então, alunos, vamos agora, chegou o momento, né? Vamos agora testar um pouquinho dos nossos conhecimentos. Nós vamos fazer uma rápida revisão para que você fique com a memória aí reativada, né? Reavivada, né? Para poder fazer as atividades que nós vamos propor para poder você fixar um pouco mais esse conteúdo aí tão importante, que é o conteúdo dos museus, dos artistas rondonienses, né? Então vamos lá para a nossa revisão sem demora. Tá? Então vamos lá. O primeiro museu indígena de Rondônia, ele foi inaugurado numa aldeia. A iniciativa, né? Então, vamos aqui vendo que o objetivo desse museu era mostrar a vida dos índios da etnia Suruí, dos Paité Suruí. Isso já tem mais de 50 anos, tá? Há cerca de 50 anos, alguém teve o Luiz, né? Teve essa ideia aí, altamente importante, né? Altamente bem-vinda. O museu nasceu de um sonho, que era ter um espaço para fomentar ações referentes à cultura material e imaterial. Tá? Então, cultura material diz respeito aos objetos e imaterial diz respeito às tradições culturais. Né? Então, veja que aqui já tem uma meia resposta para aquela questão que nós colocamos lá na aula, quando nós fizemos a nossa enquete. Né? O espaço, o que é um museu, para que serve um museu? Um espaço para fomentar, um espaço para abrigar, para promover, para acontecer ações que tenham a ver, que tenham relação com a cultura material, né? da etnia Suruí, no caso, e da cultura também imaterial. Porque uma realidade, né, é essa questão de preservar, de manter viva a cultura imaterial, tanto quanto a cultura material, os objetos, os artesanatos, né? Então, além de promover essas ações de educação patrimonial, que seja preservar o patrimônio, preservar os espaços, né? E o intercâmbio com visitantes. Então, aqui o nosso grande herói aqui, o Luiz Uimilawa Suruí. Consegui dizer o nome dele. Então, seguindo aqui, olha, nós temos lá no comecinho, né, as panelas de barro feitas por indígenas que foram expostas, ficaram lá prontas para serem vistas, para ser apreciadas, para alguém chegar e tirar suas curiosidades. Olha, em segundo lugar, nós temos que as artes visuais em Rondônia, os artistas básicos, principais, os iniciantes, né? Nós temos o Júlio Carvalho, o Miqueliton e a Ana Gaion. Foram os três de que nós falamos. Não quer dizer que não tenham outros, que não tenham surgido e continuam surgindo vários outros artistas. Falamos bastante aqui do autodidata, né? o artista plástico João Zogby, que abriu uma exposição sobre os seus 50 anos de artes visuais, lá na Galeria Afonso Ligório, né? Na Casa de Cultura Ivan Marrocos. Então, estão vendo aí algumas amostras de seus trabalhos, o próprio artista trabalhando. Né? E agora, nós vamos para a nossa atividade de sala de aula. Inicialmente, eu queria dizer para você da importância, né, que é você, quando vai fazer algumas atividades, né,
escritas, é altamente importante que você leia cautelosamente, cuidadosamente, cada questão, volte a ela, use o tempo que você tem disponível para que você compreenda perfeitamente antes de começar a responder. Só assim você vai ter uma grande facilidade. Você vai perceber, por exemplo, que na própria pergunta, na própria questão, já tem várias e várias dicas de resposta. Então, vamos lá para a nossa atividade. A nossa primeira questão, vamos a ela? Então, vamos à nossa primeira questão. Uma questão do Enem de 2009, né? Então, a feição deles é serem pardos. Olha que rosto bonito, olha que olho bonito. Maneiras avermelhadas, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir. A palavra aqui é forma antiga, né? Nem mostrar suas vergonhas. Também aqui, coloca ali aspas aqui. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Tá? Então, lá na carta do Pero Vaz de Caminha, né? Que veio junto com Pedro Álvares Cabral, então, ele escrevendo ao rei, né? Ele fazendo o seu relato, né? Porque tinha sempre alguém que fazia um relatório sobre a viagem. Então, lá no seu relato, ele fala das primeiras impressões que eles tiveram a respeito dos índios. Ele disse que eles eram pardos, né, meio avermelhados, que seus rostos expressavam bondade, tinham o nariz bem feitos, e que andavam nus sem nenhuma roupa, sem nada a cobrir, mas que não tinham nenhuma atitude maliciosa. Tinha uma atitude tão inocente em estar nu, como se estivesse mostrando o rosto, né? Então, essa foto aqui é dos índios tapuas, lá do Seridó. Temos uma outra aqui, ó, mostragem também. Então, veja bem, ao estabelecer uma relação entre a obra de Ecaute, que foi um pintor que veio ao Brasil, né, e o trecho de Caminha, conclui-se que... Então, temos aqui algumas alternativas aqui para a gente ver. Ambos se identificam pelas características marcantes, características estéticas, aparência, né? Marcantes como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. B. O artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam o processo colonizador. Na letra D nós temos o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Letra E, há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. Então, analisando o que está sendo falado aí, você vai ver que algumas alternativas dessas aí está totalmente fora, totalmente sem relação com o que a gente leu lá da carta de Pero Vaz de Caminha. A nossa resposta é a letra C, correta, né? Então, a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que viriam a ser colonizadas. Então, você vê aqui, nessa letra C,
que realmente, de acordo com, comparando com o texto, né, não tem nenhum julgamento se é religioso, não fala que existe uma tristeza e melancolia, nada disso, não é? Outra coisa também que a gente fiel, representando de maneira realística, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Não, o texto também fala sem rodeio, sem fantasiar, sem tornar... Ele fala exatamente aquilo que ele vê, sem dar nenhum tratamento assim, literário, né? E também não existe um contraste, não existe um contraste no texto entre a cultura europeia e a cultura indígena, muito pelo contrário, ele simplesmente fala do que apareceu dentro dos olhos deles. Então, nós temos aqui, ó, a resposta C é a mais óbvia, é a mais evidente, é a mais coerente com a nossa questão. Vamos para a questão de número 2, então. Veja só. A presença de certos padrões visuais, ou seja, combinações de imagens e formas que são repetidas, passam a compor a identidade de determinado grupo indígena, sendo representativas de sua própria visualidade. Assim, olha aí que nesse enunciado já tem praticamente a resposta. Assim, a pintura corporal é, letra A, uma maneira de embelezar, substituir roupas e transmitir alegrias. Letra B, um dos elementos mais marcantes das culturas indígenas. Letra C, preparar os corpos para provocar chuvas. Letra D, meio de transmitir a cultura de guerra das tribos. E letra E, a única forma de comunicação entre as tribos. Então, nós já vemos aqui facilmente que é o grupo, um dos elementos mais marcantes da cultura indígena. A pintura é de grande importância, né? Porque você veja aqui, ó, os braços estão pintados, né? Todos da mesma maneira. Né? Você veja também que esse padrão de desenho aqui daquilo que eles estão usando também é bem semelhante. Então, vamos seguir para a questão de número 3. Na questão de número 3, cada cultura possui uma produção artística que a caracteriza. Veja a importância da gente ler com cautela, né? Então, não há registro de culturas sem manifestação artística. Sobre a cultura indígena, pode-se afirmar que, veja que isso aqui já tem dizendo, ó, cada cultura possui uma produção característica e todas as culturas têm uma manifestação artística. Tem duas afirmativas aí. Então, vamos ver aqui. Atualmente, não se considera a arte a produção artesanal do indígena. Letra B. O trabalho artístico indígena é artesanato, sendo artesanato não é arte. Então, está dizendo que o trabalho artístico indígena não é arte. Nessa afirmação que letra B. Na letra C, as peças do artesanato indígena são de boa qualidade e muito importantes para conhecer o perfil do artesão. Letra D, as peças indígenas não são representativas para a cultura brasileira. Letra E, o artesanato não tem utilidade. Então, vamos ver aqui, diante dessas afirmações, que as peças do artesanato indígena são de boa qualidade e muito importante, porque através delas nós vamos conhecer o perfil do artesão. Vamos seguindo aí, nossa questão do número 4, uma questão que vem do Enem, vamos ler com calma aí. Ao contribuir para o fortalecimento da identidade cultural,
Os artistas contemporâneos de Rondônia homenageiam a cidade e valorizam a cultura local. A arte contemporânea está consolidada no contexto atual das artes, mas diversas vezes é apontada como esquisita pelo público geral. Essa reação ocorre porque ela só retrata o passado, o Renascimento e o Classicismo, não aborda assuntos banais do cotidiano, como política. Letra C, passou a evidenciar o cotidiano, a banalidade da vida das pessoas, e não só o belo como no passado. Letra D, é alheia à realidade humana, ou seja, está distante dos sentimentos da sociedade. E letra E, está relacionada à arte acadêmica. Então, nós, analisando com calma, aí chegamos à conclusão que essa reação ocorre porque passou a evidenciar o cotidiano, a banalidade da vida das pessoas e não só o belo como no passado. Então, por isso que algumas pessoas reagem, né? E a questão de número 5, nós vemos que, espalhadas pela cidade de Porto Velho, São Paulo, as imensas esculturas do artista Júlio Carvalho intervêm positivamente no contexto geral. Assinale a alternativa que melhor define as esculturas desse artista. As esculturas de Carvalho têm na decoração sua única e principal influência sobre a cidade. Letra B, o verdadeiro lugar da arte são os museus. Letra C, a cidade torna-se um museu a céu aberto, trazendo inovações estéticas como as esculturas do Carvalho. Letra D, a arte urbana, ou seja, a que é pensada para as ruas, é inferior às criadas intencionalmente para as galerias de arte e os museus. E letra E, as galerias e os teatros são os únicos lugares para a arte, e não as ruas e as praças. Então, nós, por tudo que nós já lemos e estudamos até agora, nós concluímos que a resposta óbvia e mais evidente é que a cidade, no caso das esculturas do Júlio, né, torna-se um museu a céu aberto, trazendo inovações estéticas, né? As esculturas do Carvalho não são assim, figuras realistas, né? São estilizações da figura humana em posições que denotam movimento, e aí entra aí a sua leitura do objeto artístico, né? A sua experiência estética. E cada um tem sua opinião. Nossa questão número 6, questão discursiva, a pergunta é: entre os artistas plásticos apresentados na aula, qual deles lhe impressionou? Por quê? Dê a sua opinião sobre o seu trabalho, o trabalho do artista, né? Então, você veja, as opiniões podem ser as mais diversas, né? E todas elas são válidas, porque cada pessoa vai ter a sua leitura, vai ter a sua visão sobre aquilo que está à sua frente, né? Algumas pessoas podem achar o nosso cenário, por exemplo, de mau gosto, né? Podem achar que não é legal, não é bonito, a cor não é a cor que gostaria, mas outras pessoas vão ver aí a riqueza da forma artística apresentada. Do mesmo jeito, em relação a essa questão discursiva aí, você vai dar a sua opinião pessoal sobre o que você acha da arte do Júlio que está aí na cidade para apreciação de todos, ok? Então, assim nós chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima aula. Então, tchau.